Olá, meu nome é Roberto Rósio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para esse vídeo. Eu sou professor de Direito Processual Civil aqui em São Paulo, mestre pela PUC de São Paulo, advogado do metrô do estado de São Paulo, e eu gostaria de agradecer à comissão de recepção e visitas aqui da OAB de São Paulo e a todos os advogados que vêm se engajando nesse momento tão especial de arrecadação, de solidarização com aqueles que mais precisam. Aqui fica o meu agradecimento. E nesse vídeo eu vim trazer para vocês algumas nuances importantes acerca do agravo de instrumento. Alguns pontos eu queria trazer importantes para pincelarmos. Obviamente, com um vídeo de 30 minutos não é possível esgotar toda a matéria, mas eu gostaria de trazer alguns pontos importantes sobre as principais inovações do agravo de instrumento, a interpretação desse agravo de instrumento pelos tribunais superiores e, principalmente, quais são as saídas práticas para os advogados a respeito desses entendimentos novos acerca desse recurso. Tudo bem? Então, antes de mais nada, alguns pontos importantes devem ser trazidos a respeito da teoria geral dos recursos para que o agravo de instrumento seja entendido de uma forma mais completa, mais geral. O primeiro ponto importante trazido pelo Código de Processo Civil é a unificação dos prazos recursais. O próprio artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, ele unifica o prazo recursal para 15 dias, basicamente para todos os recursos, e o único recurso que destoa dessa realidade são os embargos de declaração. Sempre lembrando que são contados em dias úteis. Isso quer dizer que, no período em que houver suspensão de prazo, principalmente nesse momento do coronavírus, nós sabemos que esse prazo não está correndo, tudo bem? Haverá suspensão para esse prazo recursal. Bom, um segundo ponto importante acerca dos recursos se dá com relação ao preparo. Houve uma flexibilização muito maior para o recolhimento do preparo. Isso porque, segundo o código anterior, o preparo não recolhido automaticamente gerava deserção recursal, né? A partir do código atual, não é mais assim. Se o preparo não for recolhido na interposição do próprio recurso, haverá intimação do recorrente para o recolhimento em dobro. Tá certo? Então, em relação a isso, não há mais a deserção automática a partir do não recolhimento do preparo logo na interposição. Essa é uma outra novidade que para nós advogados é muito importante, principalmente aqueles advogados que acabam preenchendo a guia de preparo de forma equivocada, de forma errada. Isso porque, mesmo que a guia de preparo esteja preenchida de forma equivocada, o próprio recorrente vai ser intimado para em 5 dias retomar, emendar, recolher corretamente esse preparo, tudo bem? Consertar aquilo que foi preenchido de forma errada. O terceiro ponto importante é a previsão expressa no artigo 937 da sustentação oral e quais recursos comportam a sustentação oral. Então, se você for verificar em específico quais são esses recursos que suportam a sustentação oral, o agravo vai estar lá no artigo 937, mais especificamente no inciso 8, só que não é qualquer hipótese de agravo. A única hipótese de agravo que remete à sustentação oral é aquele referente a tutelas provisórias. Mas essa discussão a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Será que só nessa hipótese seria cabível mesmo a sustentação oral? A gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Outra inovação, outra novidade do código é a previsão expressa no artigo 85, parágrafo 11, da chamada sucumbência recursal. Isto é, uma vez que o recorrente ou recorrido, não importa, se saia vencido do recurso, ele terá que pagar os honorários para a parte contrária de forma majorada. Haverá majoração a cada novo recurso.
Para esses 4 pontos que eu levantei com vocês, os prazos, o preparo, a sustentação oral e a sucumbência recursal, eu vou tratar no bojo do próprio agravo de instrumento também, mas para isso eu tinha que te explicar essas novidades do Código de Processo Civil. Bom, vamos passar então para o tema da nossa palestra digital de hoje. Bom, você deve estar esperando aquilo que realmente interessa, que são os pontos controvertidos do agravo de instrumento. Bom, você encontra o agravo de instrumento nos artigos 1015 e seguintes do Código de Processo Civil. E dentro desse artigo 1015, em específico, assim está previsto: cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre. Tudo bem? Contra decisões interlocutórias que versarem sobre. E o próprio Código de Processo Civil faz um rol, elabora e prevê um rol de cabimento do agravo de instrumento. Talvez esse seja o primeiro problema que nós podemos enfrentar nessa palestra de hoje. E por quê? É o seguinte: houve uma drástica alteração do código anterior para esse. No código anterior, só era cabível, aliás, era cabível o agravo de instrumento de toda e qualquer decisão interlocutória do juiz. Desde que me causasse prejuízo, eu poderia interpor o agravo de instrumento. O Código de Processo Civil de 2015 já não prevê essa sistemática. Na verdade, ele previu 2 tipos de sistemáticas de recorribilidade de uma decisão interlocutória do juiz. A lógica do código foi a seguinte: eu vou elencar um rol de cabimento do agravo de instrumento. Nesses casos elencados no artigo 1015, não há discussão. O juiz proferindo uma decisão interlocutória com esse teor previsto no artigo 1015, haverá a necessidade de interposição imediata do agravo de instrumento para a parte sucumbente, para a parte prejudicada. Caso não seja interposto o agravo de instrumento, haverá preclusão, tudo bem? Não haverá possibilidade de interposição de recurso. Isso se houver a hipótese específica do artigo 1015. E o que o Código de Processo Civil pensou? Caso nós não estivermos nas situações do artigo 1015, seremos remetidos ao artigo 1009, parágrafo 2º, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou de contra-razões de apelação. Então, qual foi a lógica do código? Ora, se não tiver prevista a hipótese de agravo de instrumento, não haverá preclusão daquela decisão judicial. Cabe ao prejudicado aguardar até o fim do processo e, em eventual apelação dessa sentença, o recorrente, ou a parte recorrida, tanto faz, em preliminar de apelação, suscitaria a decisão interlocutória novamente. Então, vamos dar um exemplo, vamos trabalhar com um exemplo aqui. Imagine só que o juiz indeferiu a oitiva de uma testemunha. Essa hipótese não está prevista no artigo 1015. Não estando prevista no artigo 1015, qual é a alternativa para aquele que foi prejudicado com esse indeferimento de testemunha? A alternativa é aguardar até o final do processo. Caso a pessoa, caso a parte seja prejudicada pela sentença, caberá a ela apelar e no bojo da apelação, por preliminar de apelação, o que ela vai fazer? Vai suscitar a decisão interlocutória de indeferimento de testemunha. Tudo bem? Então vejam, há uma sistemática perfeita prevista na lei, que se tiver no rol do 1015 é agravo de instrumento. Não está no rol do 1015, é apelação, e em preliminar de apelação eu recorro da decisão interlocutória. Parecia muito bonito. Tanto é que muitos juristas entenderam que o Código de Processo Civil atual ressuscitou a filosofia do Código de 1939, tudo bem? O artigo 842 do Código de 39 era exatamente um rol
taxativo de agravo de instrumento. O problema é que descobriu-se, na verdade já sabiam disso, né? Inclusive houve uma divergência doutrinária e jurisprudencial da seguinte ordem. Ora, eu entendi a sistemática do código. O problema é que existem decisões que, pelas suas próprias características, elas não podem ser relegadas à apelação. Tudo bem? Elas são verdadeiras bomba-relógio num processo. Por quê? Se elas não forem revistas imediatamente via agravo de instrumento, ou seja lá qual for o instrumento correto, lá na frente, se eu acabar apelando daquela decisão interlocutória, o processo todo vai ser anulado e perdeu-se 30, 10, 15 anos para chegar naquela apelação, né? Então, a discussão que se iniciou e teoricamente foi pacificada há pouco tempo atrás pelo STJ foi, a questão é, será que o rol de cabimento do agravo de instrumento, ele tem as suas hipóteses de forma taxativa? Surgiram daí 3 correntes importantes que você precisa saber para saber a formação desse precedente, que eu vou te ensinar hoje. As 3 correntes são as seguintes. Grande parte dos doutrinadores disseram o seguinte: sim, o rol do agravo de instrumento é taxativo, não se admitindo interpretação extensiva, analógica e de nenhuma forma é possível ampliar esse rol. Tudo bem? Essa foi a primeira teoria, a chamada da teoria da taxatividade. Tudo bem? Grandes juristas pensaram assim, por exemplo, Cássio Scarpinella Bueno, tá certo? O professor José Miguel Medina. Então, eles entenderam que o que está previsto no 1015 é o que deve ser obedecido. Em segundo lugar, uma segunda ordem, uma segunda corrente doutrinária entendeu o seguinte: não. Embora o rol do agravo de instrumento seja taxativo, é possível a interpretação extensiva ou analógica de algumas hipóteses. Por exemplo, tratando-se do artigo 1015, por exemplo, inciso inciso 3, 1015, inciso 3, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, poderíamos, por exemplo, encaixar a hipótese de incompetência aqui. Porque já que está tratando de convenção de arbitragem, também estaria se tratando de incompetência. Veja, essa foi a segunda ordem, a segunda corrente doutrinária a respeito desse rol do artigo 1015. Isso levou a uma certa confusão, porque determinados tribunais entendiam que o rol era taxativo, outra corrente, que entende que o rol admite interpretação extensiva ou analógica, acabavam aplicando outras hipóteses que estariam previstas no rol, tudo bem? Não é que o rol seria exemplificativo, não. O rol seria taxativo, mas admitiria algumas interpretações extensivas. Uma terceira corrente que surgiu foi a corrente, essa bem minoritária, uma corrente em que dizia, não, o rol do artigo 1015 é meramente exemplificativo. Qualquer decisão interlocutória é agravável. É assim que pensava essa corrente. Então nós tínhamos 3 correntes previstas para o rol do cabimento do agravo de instrumento. O que aconteceu? Diante de inúmeros recursos, uma enxurrada de recursos especiais para o STJ, em um julgamento único, tudo bem? O julgamento do recurso especial 1.704.520, ele entendeu o seguinte, cuja relatoria da ministra Nancy Andrighi, ela entendeu o seguinte: nenhuma das 3 teorias está correta. Existe uma 4ª teoria e é essa teoria que será aplicada no Brasil a partir de agora. Qual é a teoria? A chamada teoria da taxatividade mitigada. E qual é a teoria da taxatividade mitigada? O rol do artigo 1015, ele é sim taxativo. É isso que entendeu o STJ. Foi uma votação não unânime, tudo bem? Não foi tão simples assim. Mas esse foi o entendimento firmado. O entendimento foi o seguinte: há uma taxatividade do artigo 1015,
Porém, há algumas decisões cuja urgência não permitiria a análise em futura apelação. Logo, ainda que o rol seja taxativo, seria admissível a interposição de agravo de instrumento em casos de urgência. Foi isso que disse o STJ a respeito do agravo de instrumento. Talvez você me olhe agora, advogado, estudante de direito, e diga o seguinte: ok, Roberto Rósio, mas o que se faz a partir de agora, então? O que se faz? Interpõe-se ou não se interpõe o agravo de instrumento? O próprio acórdão proferido pelo STJ foi bem claro dizendo o seguinte: eu vou dizer quais situações são urgentes ou não. E a partir desses entendimentos é que a jurisprudência, a nossa situação jurídica, será consolidada. Então, o que se entendeu a partir desse acórdão? Que, na dúvida sobre a urgência ou não de determinadas questões incidentais, ou seja, decisões interlocutórias, interpõe-se o agravo de instrumento. O agravo de instrumento deve ser interposto. E a urgência vai ser julgada até o último tribunal. Tudo bem? Por exemplo, existem situações que foram consolidadas pelo STJ, como, por exemplo, a decisão interlocutória que trata de competência. Essa decisão, embora não esteja expressamente prevista no 1015, ela também admite agravo de instrumento por decisão expressa do STJ. Existem outras decisões do STJ que admitiram outras hipóteses. Por exemplo, vou te dar mais dois casos. A decisão que decide o pedido de exigir contas, na ação de exigir contas, de forma procedente, julga procedente o pedido de exigir contas, dessa decisão cabe agravo de instrumento. Tudo bem? Outra hipótese. A decisão do saneador, do juiz, que verifica o cabimento do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor para o caso concreto, também desafia agravo de instrumento. Como assim? Imagine só que há uma discussão de uma relação jurídica e que as partes entendem que uma parte entende que é cabível a relação de consumo, a outra parte entende que é cabível simplesmente uma relação civil, sem ser com relação de consumo. Essa decisão interlocutória do juiz, que encaixa em uma dessas hipóteses, ou do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, também são agraváveis. Tudo bem? Vejam que são decisões que realmente influenciam do processo dali para frente. Se essas decisões fossem desafiadas muito tempo depois, elas gerariam no processo um grande prejuízo, né? Por exemplo, tratando-se de incompetência, se eu deixasse para discutir isso após a apelação, por exemplo, o que aconteceria? Anularia alguns atos e voltaria o processo? Né? Não seria muito lógico. E essa foi, então, portanto, a teoria do STJ. Portanto, a partir de agora, o rol do cabimento do agravo de instrumento tem a chamada taxatividade mitigada. Tudo bem? Recurso especial 1.704.520 do Mato Grosso. Bom, as hipóteses do 1015 estão claras, é possível verificar no rol, eu não vou parar hoje para ler uma a uma, lembrando que embora o rol seja taxativo, o parágrafo único do artigo 1015 abre as hipóteses de agravo de instrumento para todos os casos dentro da execução, do cumprimento de sentença, da liquidação de sentença e também do inventário, tudo bem? Nesses casos, qualquer decisão interlocutória proferida dentro dessas hipóteses, da execução, cumprimento de sentença, liquidação de sentença e inventário, caberá agravo de instrumento. Então veja, advogada, advogado, na dúvida, interponha o agravo de instrumento. Obviamente que se houver um precedente que já diga se cabe ou não o agravo, ótimo, mas se não houver, a intenção é que haja, sim, a interposição do agravo de instrumento. Por último, com relação ao cabimento, é importante você saber que a própria lei, o próprio artigo 1015, ele admite que leis especiais continuem prevendo outros cabimentos de agravo de instrumento. E aqui eu cito dois cabimentos de agravo de instrumento que não estão no rol do 1015, mas que são admitidos como agravo de instrumento. Como, por exemplo, a decisão de liminar no mandado de segurança,
a decisão que admite a inicial na ação de improbidade, tudo bem? Esses dois casos são casos que desafiam, sim, o agravo de instrumento. Beleza? Então, a princípio, o cabimento está expressamente no artigo 1015. E a dica prática é essa de interposição na dúvida de agravo de instrumento. Bom, o prazo do agravo de instrumento é de 15 dias, obviamente tem preparo, nós já discutimos isso. O que é interessante você saber ainda sobre o agravo de instrumento é com relação à técnica, inclusive, da advocacia, é em relação ao seu procedimento. Como é que funciona o procedimento do agravo de instrumento? Bom, o agravo de instrumento, segundo o Código de Processo Civil, ele é interposto diretamente no tribunal, seja Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Na joia? E mais do que isso, como que eu interponho esse agravo de instrumento? Diz o artigo 1017, parágrafo 2º, que esse agravo de instrumento ele pode ser interposto diretamente no tribunal, na própria comarca do juízo, tudo bem? Ou seja, haverá protocolo integrado, ou ele pode ser interposto via fax. Tá? É possível que seja interposto via fax e até por correio. É possível também, segundo o Código de Processo Civil. Tá? Com essa interposição, o Código continua exigindo que haja a juntada dos documentos, das cópias do processo, obrigatórias e facultativas. A joia? Quais seriam as cópias obrigatórias? O Código de Processo Civil atual ampliou as cópias que devem ser juntadas. Tá? Portanto, a partir do Código de Processo Civil, o que é preciso juntar? A cópia da petição inicial, cópia da contestação, cópia da peça que ensejou a decisão interlocutória, a cópia da decisão recorrida, a certidão de intimação dessa decisão recorrida e a procuração dos advogados. Essas são as cópias obrigatórias. As facultativas dependem de caso a caso. Um detalhe, se o processo for eletrônico, o código é expresso ao dispensar as cópias obrigatórias. Tá joia? Agora, um pequeno questionamento. Isso aconteceu na minha vida prática, eu posso falar com tranquilidade. E se uma dessas cópias não for juntada, pelo menos as obrigatórias, num processo físico, essa cópia não foi juntada, haverá o não conhecimento do agravo? Não. Não é assim, não. Segundo o Código de Processo Civil, que foi alterado, na falta de qualquer uma dessas cópias, o próprio relator dará oportunidade para que o recorrente junte essa cópia obrigatória em 5 dias. Aliás, esse é o poder que o relator tem atualmente, artigo 932, parágrafo único, de sanar o agravo de instrumento para que haja uma efetiva decisão de mérito. Tá? Não é porque uma cópia é esquecida que o agravo não vai ser julgado. Eu, por exemplo, tive um agravo que eu juntei a procuração dos advogados. O problema é que eu juntei só a frente, não juntei o verso. Foi no código antigo. O meu agravo não foi conhecido. Tudo bem? Se fosse no código atual, ele seria conhecido sem problema nenhum, porque eu seria intimado para juntar a cópia completa das procurações. Ok? O que é importante, fixe isso. Caso o advogado deixe de juntar essa cópia, mesmo sendo no processo físico, ele será intimado para que junte, sane esse agravo de instrumento. Tá bom? Continua sendo previsto que o agravante comunique o juízo de primeiro grau em 3 dias da interposição do agravo. Isso se o processo não for eletrônico. Tudo bem? Então, ainda é necessária a comunicação do ao juiz de primeiro grau da interposição do agravo, juntando o rol de documentos que foi juntado no agravo? Sim. Tudo bem? A não ser que seja um processo eletrônico. Cuidado, advogada, advogado. Porque existem 3 ordens de processo hoje em dia. Primeiro, os autos integralmente físicos. Se os autos forem integralmente físicos, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, o que acontece? Tem que juntar as cópias obrigatórias. Tudo bem? E tem que informar o juiz de primeiro grau. É assim que funciona. Tudo bem? É assim que funciona. Agora, se o processo for integralmente eletrônico, tem que juntar as peças obrigatórias? Não. Se o auto for integralmente eletrônico, eu preciso informar o juiz de primeiro grau? Isso é um dever? Não. Tudo bem? Agora, se os autos forem em parte físicos e em parte eletrônicos, temos que cumprir com as peças obrigatórias e comunicar ao juízo de primeiro grau. Tudo bem? É assim que funciona na prática. Bom,
O que o STJ entendeu? Que essa comunicação ao juízo de primeiro grau não pode ser suprida pelo relator. Tudo bem? Veja, lembra que o problema das cópias obrigatórias, o próprio relator poderia suprir essa falta de cópias obrigatórias? Sim. O STJ acabou de decidir agora em fevereiro de 2020 que o relator, ele não pode suprir a falta de comunicação ao juízo de primeiro grau. Isso está no recurso especial 1.841.305 do Paraná. Na joia? Foi agora em 12 de fevereiro de 2020. Bom, se não for comunicado ao juízo de primeiro grau e informado pela parte contrária, o agravo não vai ser conhecido. Tudo bem? Interposto o agravo de instrumento, o próprio relator, ele vai fazer o juízo de admissibilidade, ele, relator, vai conferir o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal a esse agravo, intima a parte contrária para contrarrazões e ele elabora o voto e leva ao julgamento do colegiado, se não for caso de decisão monocrática desse relator. Portanto, ele encaminha o julgamento desse agravo de instrumento para o colegiado em até 30 dias da intimação do agravado. Tudo bem? Obviamente, esse é um prazo impróprio. Duas discussões eu queria trazer para o nosso caso de hoje e eu queria que vocês guardassem aí. A primeira discussão: a necessidade ou a possibilidade de sustentação oral em todo e qualquer caso de agravo de instrumento? Não. Eu já disse isso no comecinho desse vídeo. Só é possível sustentação oral no caso de tutelas provisórias. Tudo bem? Artigo 937, inciso 8. Só que aí nós temos um problema, porque é cabível o agravo de instrumento também da decisão parcial de mérito. E nesse caso deveria estar nesse rol e não está. Então, grande parte da doutrina, inclusive há um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas, enunciado 61, que diz: para decisão parcial de mérito, se houver agravo de instrumento, também haverá necessidade de sustentação oral. Isso porque o agravo de uma decisão parcial de mérito, ele se equivale a uma apelação, né? Porque foi decidido um ou mais pedidos nesse caso. Tudo bem? Segundo caso interessante. Ordem de julgamento. Se uma sentença e uma apelação e um agravo de instrumento do mesmo processo estiverem pendentes de julgamento pelo tribunal, qual vai ser julgado em primeiro lugar? O agravo de instrumento. É isso que diz o artigo 946, parágrafo único do CPC. Tudo bem? Então, imagine só que o processo correu tão rápido que aquele agravo de instrumento não teve tempo de ser julgado, mas a apelação subiu também. Não importa. Primeiro o agravo de instrumento e depois a apelação. Tudo bem? Tranquilos? Bom, com isso eu espero ter contribuído com vocês com algum pouquinho daquilo que eu conheço sobre o agravo de instrumento. Se você quiser mandar para mim uma dúvida, qualquer tipo de questionamento, não tem problema. Pode me encontrar no meu Twitter e no meu Instagram, @BetoRosio. Tá bom? Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.